nós temos o seguinte, olha só. Em 1909, Rutherford e colaboradores reportaram como resultados de experimentos em que um fluxo de partículas alfa foi direcionado para uma folha de ouro metálico muito fina. O fato de a grande maioria das partículas passar pela folha sem mudança de direção é uma pequena quantidade sofrer desvios muito grandes. Responda. Aí nós temos aqui, o que é uma partícula alfa? Então primeiro vamos voltar naquele outro slide aqui, ó. Aqui tem um experimento realizado por Rutherford. Na realidade foram os alunos dele, mas tudo bem. Então eu tenho aqui um bloco de chumbo, eu tenho um elemento radioativo, no caso aqui o polônio, dentro dele. Aí eu tenho um orifício bem fino, onde a radiação ela não passa pelo chumbo, mas ela passa por esse orifício formando um feixe de partículas. Aí eu vou ter aqui uma lâmina de ouro bem fininha, onde essas partículas, parte delas atravessa a lâmina de ouro e é refletida aqui no anteparo, uma chapa aqui fotográfica de sulfeto de zinco. E parte das partículas são desviadas e algumas são até refletidas, elas batem e voltam, né? Num ângulo absurdo. Aí o que ele explica é o seguinte: por que isso acontece? Por que algumas partículas elas atravessam essa lâmina e algumas são refletidas e mudam de direção? Isso é devido, olha só, a explicação de Rutherford é que o átomo ele tem um núcleo com carga positiva e os elétrons com carga negativa. As partículas alfa nada mais é do que núcleos de hélio, né? De íons hélio que tem o quê? 2 prótons com carga positiva e 2 nêutrons. Na época ele ainda não tinha conhecimento que tinha 2 prótons e 2 nêutrons. Ele sabia que era uma partícula de carga positiva, né? Ele deu o nome de partícula alfa. Só que tem um porém. Hoje nós sabemos que a partícula alfa é um íon de hélio, onde se ele ganha 2 elétrons, ele vira um átomo de hélio neutro, né? Então, se ele tem carga positiva, a partícula alfa, o que é uma partícula alfa? É um íon de hélio que possui 2 prótons, carga positiva, e 2 nêutrons. Isso é uma partícula alfa. Tá? É um íon de hélio. O elemento hélio. B. Por que a maioria das partículas alfa, aqui está só A, mas é alfa, tá? Passaram direto pela folha metálica? Isso aconteceu porque o núcleo ele é bem pequenininho. É como se tivesse uma bola de futebol no meio do campo e o último elétron da última camada lá do tamanho do átomo teria aproximadamente 10 km de distância. Pra vocês verem em comparação, né? Então, nós temos os elétrons circulando aqui. E as partículas alfa, algumas delas passam entre esses espaços vazios aqui, ó. E algumas chegam próximas do núcleo aqui. Cargas iguais. Lembra que o íon, a partícula alfa, ela tem carga positiva. Aí o que elas fazem? Partículas iguais com cargas iguais se repelem, né? Então ela sofre o quê? Um desvio. Ela pode sofrer um desvio em determinada angulação. E algumas chegam até quase retornar, né? E algumas passam direto. Iluminam aqui o anteparo. Então por que a maioria das partículas alfa passam direto pela folha metálica? Elas passam através dos espaços vazios entre os átomos. C. Por que uma pequena quantidade de partículas alfa sofreu desvios muito grandes? Porque elas chegam próximos ao que? Os núcleos dos átomos de ouro, da chapa da lâmina de ouro, lá bem fininha. Com isso, as cargas, como elas são iguais, são cargas positivas,
elas tendem a se repelir, por isso ela sofre um desvio. Então, o que é uma partícula alfa? São íons de hélio, né, que tem 2 prótons e 2 nêutrons. B, por que a maioria das partículas alfa passaram direto pela folha metálica? Porque ela passa entre os espaços vazios ali do núcleo e da eletrosfera. E C, porque uma pequena quantidade de partículas alfa sofreu desvios muito grandes, porque algumas partículas chegam próximas ao núcleo dos átomos de ouro. Então, tem uma repulsão ali devido às cargas serem iguais. Então, é isso que acontece.